Fala, meu querido amigo. Vamos lá. Fiz algumas anotações que eu fiz uns vídeos anteriores, mas eu achei que eu tava meio viajando demais na maionese. Então eu comecei a colocar um roteirinho aqui para não ser mais sucinto possível, né? Vamos lá. Todas as sensações que a gente tem, elas estão ligadas a substâncias químicas que a gente chama de substâncias regulatórias do organismo, né? Essas substâncias, elas atuam a fim de aumentar ou diminuir uma determinada ação metabólica que a gente tem, né? Então, por exemplo, sentimento de prazer, de dor, de felicidade, né? Elas estão ligadas diretamente à falta ou ao excesso dessas substâncias químicas, né? E quem é que regula isso é os neurônios, né? São células do nosso organismo que comunicam o cérebro com o resto do corpo e o resto do corpo com o cérebro, né? E é o seguinte, cada via, né, cada sequência de neurônios, né, vai representar uma determinada via. Então, por exemplo, se eu tenho uma sequência de neurônios aqui, que eu vou chamar de via da felicidade, né? Via da felicidade, né? Eu posso ter uma sequência de neurônios aqui que vai representar, por exemplo, a via da memória, né? Via da memória. E aí, por exemplo, algumas vias são as mesmas. Por exemplo, a via sensitiva e motora, se você, por exemplo, colocar a mão numa chapa que está muito quente, você não vai continuar com a mão na chapa muito quente. Por quê? Porque quando você encosta a mão lá, o, você está mandando uma informação para o cérebro, né, de sensitiva, que aquilo está muito quente, e o cérebro ele responde numa ação motora de você tirar a mão, né? Então elas correspondem à mesma via de neurônios, né? Por exemplo, a via da dor e da temperatura também é a mesma. Se você toma um remédio contra a dor, esse remédio tende a ser analgésico e antitérmico, né? Porque ele vai tratar das duas coisas, tanto do aumento da temperatura quanto, né, da sensação de dor. Só que essas vias de neurônios, né, a via da felicidade, a via da memória, né, do prazer, elas precisam da comunicação, né? Um neurônio precisa comunicar com o outro, né? E entre um neurônio e o outro existe uma coisa que a gente chama de fenda, né? Fenda sináptica, né? Fenda sináptica. Ou seja, para fazer a sinapse, ou seja, a comunicação entre um neurônio e outro, você precisa de uma substância química que vai ser inserida aqui entre um neurônio e outro para fazer essa comunicação. Essa substância química, ela é chamada de neurotransmissor, né? Neurotransmissor. Então, o neurotransmissor é uma substância que é responsável pela, né, comunicação entre um neurônio e outro, né? E são exatamente esses neurotransmissores, então, que vão te dar esse sentimento de prazer, de dor, de felicidade, enfim, para cada via aí. Então, cada via você tem um neurotransmissor específico, né? Por exemplo, a via da felicidade, o principal é a serotonina, né? Já na via, por exemplo, da memória, você tem um neurotransmissor chamado acetilcolina. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses aí. Então, vamos imaginar que nessa sequência aqui, então a gente esteja com a via da felicidade, né? Então, esse daqui vai ser esse neurotransmissor que é a serotonina, né? Que é o principal neurotransmissor. E aí, o que acontece? O neurônio, o que ele faz? Ele vai jogar a serotonina aqui, certo? Na fenda sináptica, e depois ele vai recolher essa serotonina de volta, né? Ele joga para fazer a comunicação entre um neurônio e outro e depois ele recolhe a serotonina de volta. Geralmente, pessoas, pacientes, né, que têm problemas de depressão, ele tem um problema nessa captação da serotonina, na inserção da serotonina aqui, né? Tem uma quantidade de serotonina baixa, né, no organismo. Então você vai ter uma série
de problemas. A gente vai ter que comentar um pouquinho mais abaixo. Mas é o seguinte, um antidepressivo, né, por exemplo, a fluoxetina, o que ela faz? Ela otimiza a pouca serotonina que o paciente tem, né? Por isso é chamado de inibidor seletivo de recaptação de serotonina, né? ISRS, né? Então, o que acontece? Ele joga a serotonina aqui, com isso, né? Essa fluoxetina, ela vai inibir a recaptação dela, pelo menos por um momento, né? Por um tempo. Ele vai jogar aqui, então você vai ter uma melhor comunicação entre os neurônios que são responsáveis pela via da felicidade. Inclusive, a quantidade de serotonina, a gente pode chamar que ela é o termômetro do bem-estar, né? Ou seja, uma pessoa tá aqui, uma pessoa que é feliz, que dorme bem, né, que não é muito ansiosa, ela tem altos níveis de serotonina. Se ele já tem uma certa ansiedade, né, já tem uma certa compulsão alimentar, né, ele já vai ter uma quantidade de serotonina bem mais baixa, né? Se ele oscila entre depressão e euforia, então aí vai diminuindo, né? Se ele tem síndrome do pânico, então a quantidade de serotonina no organismo é praticamente negativa, poderia dizer assim, né? E, bom, como é que você poderia... como é que é sintetizada a serotonina no organismo, né? A serotonina, ela é sintetizada através de um aminoácido que a gente chama de triptofano, né? O triptofano, ele é um aminoácido essencial. Existe a classe dos aminoácidos que a gente chama de aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos não essenciais são aqueles que são fabricados, né, que são sintetizados pelo nosso próprio organismo, né? Mas já aminoácidos essenciais são aqueles que são que a gente precisa de uma dieta alimentar, ou seja, precisa tomar, né, alguma coisa, né, que vai ter esse aminoácido aí para ele ser absorvido pelo organismo. E o triptofano, ele é um composto orgânico, né? Eu estou botando a estrutura dele aqui, não se assuste, que eu coloquei a estrutura de vários deles, né? E aí eu vou te explicando mais ou menos o seguinte, olha só, existe um determinado elemento químico na tabela periódica, né, que ele tem a seguinte particularidade, que é o carbono. Ele consegue se ligar átomo nele mesmo, em átomo por átomo, e formar o que a gente chama de cadeia carbônica. A quantidade de compostos derivados do carbono é tão grande que houve-se então a necessidade de separar uma parte da química somente para estudar esses compostos derivados do carbono, ou seja, essas cadeias carbônicas que são formadas, né? Dar-se-á o nome de química orgânica. Então, a química orgânica a gente pode dizer que é a parte da química que estuda os compostos derivados do carbono e as suas propriedades, né? Não é à toa que o nosso corpo é chamado de organismo, né? E aí, o que acontece? Aqui, cada pontinha dessa daqui, olha, cada pontinha dessa daqui, ela corresponde a um átomo de carbono, tá vendo? Então, ó, carboninho, 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 carboninho. Então, você tem aqui, ó, vários átomos de carbono, um ligados no outro. Então, caracterizando o que a gente chama de composto orgânico. Você pode ver que todos eles aqui são assim. E todo composto orgânico que tem esse grupamento aqui, ó, C-O-OH, você pode ver que se repete aqui, C-O-OH, tá vendo o Czinho com uma ligação dupla, né, de dois tracinhos, OH, que é C-O-OH, a gente diz que ele é um ácido, tudo bem? Ele é um ácido. Então, ó, ácido. E toda vez que ele tem esse grupamento aqui, nitrogênio, tá? Esse grupamento nitrogênio aqui, como aparece aqui também, a gente chama de grupamento amino, tudo bem? Esse grupamento aqui é um grupamento amino, que aparece outros aqui, tá vendo? Aqui também aparece, aqui também aparece. Logo, se ele tem o grupamento amino e o grupamento ácido, a gente vai chamar de aminoácido, certo? Aminoácido. E o aminoácido, quando você junta um aminoácido no outro, você produz o que a gente chama de peptídeo, né? E
quando você começa a juntar um aminoácido com outro e esse peptídeo começa a ficar muito grande, a gente deixa de chamar de peptídeo para chamar de proteína, tudo bem? Então, na nossa alimentação, o que acontece? A gente come, a proteína que a gente come, ela é degradada no nosso organismo em aminoácidos, e esses aminoácidos eles são absorvidos e vão ser deslocados para um determinado fim, certo? O triptofano, ele é o precursor da serotonina. Tá vendo aqui a serotonina aqui embaixo? Então, o que acontece? O triptofano, ele é absorvido pelo intestino e, através de uma enzima chamada triptofano hidrolase e uma vitamina chamada B6, essa ação aqui dessa enzima e da vitamina transforma o triptofano numa substância química chamada 5-hidroxitriptofano. Tenta só olhar a estrutura dos dois, mesmo sem ter um conhecimento grande. É o seguinte, você pode ver que essa parte é exatamente idêntica a essa daqui. Tá vendo? 3 duplas, aqui você também tem, só que ela tá pro lado de fora, né? Tirar ela daqui e botar ela aqui é a mesma coisa, certo? Você tem esse NH2 que é igual aqui, você tem a dupla OH que é igual aqui, tá vendo? Essa sequência de carbonos para ligar nesse anelzinho de 5, tá vendo? Essa sequência de carbonos para ligar nesse anelzinho de 5 que tem um NH, tá vendo? Um anelzinho de 5, parece um pentágono, né? Na verdade tem 4 carbonos, né? 1zinho, 2zinho, 3zinho, 4zinho. Mas ele tem um NH que é igualzinho que está aqui. O que difere, na verdade, então, essa estrutura dessa? É esse grupamento aqui, que é o grupo OH, que aqui não tem. Por isso eu chamo de 5-hidroxi, porque hidroxi é o nome desse grupamento. Hidroxila, tudo bem? Hidroxila. E aí, o que acontece? O triptofano é transformado nessa substância, que é o 5-hidroxitriptofano, e depois ele perde essa estrutura aqui. Ele perde esse C-OH aqui, certo? Você pode ver que é a mesma coisa. Essa estrutura é a mesma que essa, né? Esse anelzinho com OH de 6, anelzinho com OH, esse anelzinho com NH, né? Você tem um anelzinho com NH embaixo também, né? Um anelzinho com NH embaixo também. E você tem esse NH2. A diferença, tá vendo? E você tem esse NH2 aqui. A diferença é que o de baixo, que é a serotonina, ela não tem esse grupamento ácido. Então ela perde esse grupamento ácido. A gente chama de um nome chatinho, tá? Descarboxilação oxidativa. Ou seja, ele perde esse grupamento ácido para virar serotonina. Em suma, tá? Em palavras mais diretas, você tem o triptofano, que é transformado num composto intermediário, que é o 5-hidroxitriptofano, que é transformado em serotonina, certo? Então, a serotonina então é a substância, né, como a gente falou ali, é o neurotransmissor, né, que dá a sensação de bem-estar. Se você tem algum problema em que o triptofano não está sendo transformado em 5-hidroxitriptofano e não está sendo transformado em serotonina, você vai ter um problema, certo? Então, ou seja, um problema na sensação de bem-estar. Inclusive, vou te dizer mais, num breu total, se você está numa situação onde você tá muito escuro e você está relaxado, né? Você vai dormir, você vai apagar a luz, você tem, por exemplo, a transformação da serotonina numa outra substância química chamada melatonina, tudo bem? A melatonina é a substância química que é responsável pelo sono, né? Então, o que acontece? Se a pessoa está muito ansiosa, o que acontece? O triptofano não é transformado em 5-hidroxitriptofano e, consequentemente, não é transformado em serotonina. Então, se você está com um problema de ansiedade, você não tem produção de serotonina. Se você não tem, ou melhor, você tem baixa produção de serotonina, uma dificuldade de produzir serotonina. Consequentemente, se você tem baixa quantidade de serotonina, você vai ter problemas na formação da melatonina. Ou seja, a pessoa que é ansiosa não consegue dormir direito exatamente por isso, né? Então, o que acontece? Se você tem a gente chama de disbiose intestinal, alguma coisa que vai estar fazendo com que o teu intestino tenha uma dificuldade de absorção de triptofano, esse triptofano, né? Esse triptofano aqui, deixa eu apontar. Vamos lá. Esse triptofano aqui, ele vai ser
desaminado, ou seja, ele vai perder esse grupamento amino, tá? Ele vai ser desaminado e vai perder esse grupamento aqui também e vai se transformar na substância química baixa chamada de triptamina, né? Por isso que a pessoa, por exemplo, que está com uma disfunção lá no intestino, ela está com prisão de ventre, né? Ela não consegue ir no banheiro de maneira regular, ela acaba, ao invés do triptofano ser transformado, e por essa via, né, de transformar em 5-hidroxitriptofano, né? Ou seja, de pegar o triptofano vem daqui para cá, né? Ele acaba tomando uma outra rota metabólica, ele acaba descendo aqui. Então ele acaba sendo transformado em triptamina. E a triptamina é neurotóxica, a pessoa sente dor de cabeça, né? Enfim, a pessoa que tem uma disfunção lá no intestino, ela vai ter esse tipo de resposta, né? O intestino, ele é responsável, ele é importante regulando as substâncias que devem ou não ser absorvidas, né? Se você tem um problema intestinal de hiperpermeabilidade, ou seja, que ele não está conseguindo embarrear substâncias que são nocivas para a gente, essas substâncias elas entram no intestino, ou seja, ele não consegue selecionar direito as substâncias que são, né, boas para a gente e as que não são. Ele tem essa função, né? Se você tem um problema lá de hiperpermeabilidade, ou seja, quando a gente diz que ele está hiperpermeável, quer dizer que ele está deixando passar substâncias químicas que ele não deveria deixar passar. E com isso, ou seja, ele fica hiperpermeável, ele começa a absorver um monte de coisa e começa a dar inflamação nele, você começa a ter vários problemas intestinais, né? O mais curioso é que a gente não consegue, por exemplo, passar o triptofano para o cérebro através do sangue, porque existe uma membrana que a gente chama de barreira hematocefálica. Essa barreira, ela protege o cérebro de substâncias químicas que poderiam ser nocivas a ele. Então, consequentemente, você conseguir ultrapassar a barreira hematocefálica, né, pelo triptofano ou pela ingestão, por exemplo, banana tem serotonina, você conseguir fazer com que essa serotonina que tem na banana passar diretamente para o cérebro e fazer com que o neurônio a utilize para fazer a sinapse, né, a comunicação entre um e outro, você não consegue, porque a barreira hematocefálica ela bloqueia isso, né? Então, há pouco tempo atrás, descobriu que a gente tem uma coisa chamada sistema neuroentérico, né? E o que é o sistema neuroentérico? É um sistema comandado pelo que a gente chama de nervo vago ou pneumogástrico, né? Então vai ser essa ligação entre o cérebro e o intestino. Então você tá vendo aqui o nervo vago, essa parte aqui que está de verde, né? Ele vai comunicar então o cérebro diretamente com o intestino. Então você vê que essa comunicação entre o cérebro e o intestino, a comunicação é 10%, né, cérebro-intestino e 90% intestino-cérebro. Ou seja, quem é que comanda quem, né? Então, é por isso que o intestino hoje é conhecido como o segundo cérebro, né? Ele é considerado o segundo cérebro. Então, um problema de desbiose intestinal, ele vai acarretar a você sérios problemas, né? Ou seja, o intestino é diretamente ligado a problemas né, de depressão, né, inclusive de memória. Por exemplo, a acetilcolina, ela é um neurotransmissor, né, que ela é responsável pela memória. Então, uma pessoa, por exemplo, que está lendo, mas não está absorvendo mais nada, ela já está com uma deficiência nesse neurotransmissor, né? Então, consequentemente, você vai dormir, vai relaxar, para você conseguir produzir mais acetilcolina e conseguir ter, né, uma melhor eficiência em memorização, né, no seu estudo. Então, consequentemente, é o seguinte: se você tem uma deficiência
na produção de acetilcolina, você vai ter uma deficiência na memória. E a acetilcolina, ela é formada através da seguinte reação. Você precisa juntar um grupamento acetil. Não vou nem botar a estrutura orgânica aqui, porque não precisa, tá? Só para você entender. Você tem o grupamento acetil com o grupamento colina, né? Para você formar o que a gente chama de acetilcolina. E para quem junta o grupo acetil e o grupo colina é uma substância química orgânica também chamada de SAMe. E o SAMe ele é produzido através de um aminoácido chamado metionina, né? Então, se você tem um problema de disbiose intestinal que você não consegue absorver a metionina, que é o percussor de todo mundo, consequentemente você não vai ter a produção de SAMe. Se você não tem a produção de SAMe, você não consegue ligar o grupamento acetil com a colina. Consequentemente, você não tem acetilcolina. Consequentemente, você vai ter uma deficiência, né, na parte da memória. Esse é um dos principais motivos do mal de Alzheimer, né? É uma deficiência nessa cadeia aí. Um outro neurotransmissor importante que a gente pode citar aqui é a dopamina. A dopamina é uma substância química orgânica que ela tem, né, o grupamento OH ligado aqui ao neuromático, caracterizando a função fenol, né? E ela tem esse grupamento NH2 aqui, caracterizando a função amina, né? Ela possui carbonos, né? Átomos de carbono, nitrogênio e hidrogênio, e a dopamina, ela é responsável pelo controle do movimento, da memória e do prazer. Então, por exemplo, uma pessoa que está comendo uma coisa gostosa, né? Ou uma pessoa que tem um determinado vício, né? Ela tem uma alta concentração de dopamina, né? Até no sexo também você tem uma, né? Como ela está associada ao prazer, né? Você tem uma alta taxa de dopamina. E ela também é responsável pelo movimento voluntário. Se você tem uma baixa concentração de dopamina, né, você perde esse controle voluntário. Então, consequentemente, o mal de Parkinson, né, ele está associado à baixa concentração de dopamina, né? Outro que a gente pode falar, outro neurotransmissor importante, né, em outra via de neurônios é a endorfina. A endorfina ela é importante porque ela é um analgésico natural do organismo, né? E como ela é um tranquilizante natural, ela melhora o estado de humor e de alegria, né, da pessoa que tem uma taxa grande de endorfina. A endorfina ela é muito produzida, por exemplo, em atividade física, né? A pessoa que pratica, né, atividades físicas, ela tem uma sensação de prazer devido à alta taxa de endorfina que ela produz, né? E um outro extremamente, esse daqui é o chamado hormônio do amor, né, que é produzido no hipotálamo, a ocitocina, né? A ocitocina é um neurotransmissor que ele promove contração muscular uterina, né? Tá muito associado, tudo que está associado ao amor está associado à ocitocina, né? A parte, né, das mulheres grávidas, né, na contração muscular, reduz o sangramento durante o parto, né, colocando tudo aqui, estimula a produção do leite materno, a quantidade de ocitocina que é liberada por um abraço, né, ao afeto, é muito grande. Então, por isso que a ocitocina, eu acho que se tem um remédio que seria o remédio para o amor, é a ocitocina, né? E nós temos também um neurotransmissor que é muito comum, que é o GABA e o glutamato. Esses dois neurotransmissores, eles, né, o GABA ele vem do glutamato, né? Eles atuam de maneira antagônica, né? O glutamato consegue produzir o GABA e
o glutamato, ele é um excitador do sistema nervoso central e o GABA, ele é um inibidor do sistema nervoso central. Então, o que acontece? Quando você, para uma atividade de memória também, por exemplo, você precisa que os teus neurônios tenham uma certa excitação para isso, né? Então, lá na fenda sináptica você vai ter uma liberação de glutamato, né? Mas quando você precisa que o teu cérebro ele fique um pouco mais tranquilo, mais relaxado, aí você precisa desse neurotransmissor aqui, que é o GABA. Então aí o glutamato ele é convertido em GABA e o GABA, então, ele vai te dar um pouco mais de relaxamento, né? Então, quando você tem uma alta concentração de glutamato, né, você vai excitar o cérebro de uma maneira que você vai ter o que a gente chama de excitoxicidade, né? E essa excitoxicidade provocada pelo aumento do glutamato quer dizer que o glutamato passa a ser neurotóxico, né, com uma quantidade muito alta. E isso pode fazer com que você tenha um transtorno psiquiátrico grave, né, como por exemplo uma isquemia, por uma excitação muito grande. E uma baixa concentração dele é um dos motivos que leva uma pessoa a ter esquizofrenia, né? Então é isso, os dois neurotransmissores trabalhando de maneira antagônica, né? O GABA sendo inibidor, ele é importante porque ele dá um relaxamento, né? Quando você precisa estar mais relaxado e tudo. O GABA tem outras funções, né? Ele inclusive parece que está ligado ao crescimento também, né? E o glutamato excitando. Bom, espero ter ajudado. Um grande beijo. Obrigado aí.